Muito bem, irmãos. Estamos no nosso mês de missões. E por que temos mês de missões e conferência missionária? Eu creio que é um tempo onde nós refletimos se nós temos cumprido o nosso papel, ou seja, o propósito para o qual nós existimos. Eu sei que nós temos uma grande tendência a ver igreja daquela forma, assim, eu vou na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, então eu creio que eu já estou fazendo a minha parte como cristão. E eu creio que a igreja não é só um lugar onde os cristãos se reúnem. Eu também creio que eles se reúnem para um propósito, não é? Entenderem e reconhecerem o chamado de Deus para as suas vidas e serem preparados para esse chamado, seja para uma vida cristã de santidade, seja para uma vida de serviço. Eu creio que a igreja não é um clube, a igreja não é um restaurante, a igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem para conversar. A igreja é um ministério, e um ministério muito importante e que Deus deu a ele uma importância ímpar. O Senhor Jesus, falando sobre a igreja nos momentos que antecedeu a sua partida para a eternidade, ele olhou para Pedro e disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando ele usa esse termo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava falando sobre o ministério da igreja, que é entrar no inferno e resgatar de lá as almas perdidas. E ele estava a dizer que os ferrolhos que aprisionam pessoas ao inferno não são fortes o suficientes para impedir o poder que Deus estava dando à sua igreja. E nós somos essa igreja, que temos essa missão. E às vezes podemos nos acostumar com aquela visão: eu já sou salvo, vou para o céu, estou só esperando Jesus voltar. Ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que venha hoje e não venha amanhã, porque amanhã o tempo está demorando demais. Eu creio que a existência da igreja aqui na Terra, ela tem um propósito, é que a misericórdia do Senhor ainda não acabou, e Ele ainda deseja salvar pessoas, e por isso a sua igreja está aqui. E Ele crê que ainda é possível. E pensando nisso, irmãos, eu creio que todos nós, de alguma forma, somos chamados a participar da obra missionária, somos chamados a nos envolver com esta obra, porque afinal nós somos a igreja. Se a igreja tem a missão, nós somos a igreja, logo a missão é minha, é sua, é nossa. Marcos capítulo 14, versículo 8, pode nos ensinar de uma forma maravilhosa sobre de que forma podemos nos envolver com o Senhor, com a sua obra, e de que forma podemos servir ao Senhor e a sua obra. Marcos capítulo 14, versículo de número 8. Eu creio que mesmo assentado você pode acompanhar essa leitura. Marcos capítulo 14 e verso de número... E eu gostaria de chamar a sua atenção para essas primeiras 4 palavras desse versículo. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que nos dá de, além da salvação, podermos participar da sua obra. Quantas exortações bíblicas nós temos que têm por propósito nos fazer entender sobre o perigo de nos esquecermos da missão que o Senhor nos confiou. E às vezes somos tentados a nos envolver tanto com a vida presente
que nos esquecemos que o que tem realmente valor é a vida futura. Às vezes nos esquecemos e nos envolvemos tanto com as coisas materiais e colocamos em segundo plano as coisas espirituais. Nós bem sabemos que esta vida é passageira, mas às vezes os nossos atos não revelam esse entendimento e pedimos que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações nesse momento e falar-nos, a fim de que possamos realmente alinhar os nossos pensamentos, os nossos atos, a estarem de acordo com o teu coração, de acordo com a tua vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje de manhã nós lançamos um desafio para os irmãos que estavam aqui presentes e, por certo, alguns desses retornaram e estão aqui também à noite. Você que não estava de manhã, eu quero lançar um desafio a você. Abra o seu coração e diga ao Senhor: Deus, de que forma o Senhor quer me usar na sua obra? Eu creio que assim como Jesus Cristo, nós também devemos fazer e imitar a sua oração. Eu tenho a minha vontade, meus sonhos. Eu gostaria de me formar nisso, eu gostaria de comprar aquilo, eu gostaria de realizar aquilo outro, mas seja feita a tua vontade. Qual é a sua vontade? A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Eu tenho crido, através da minha própria experiência de vida, que nós, como cristãos, só vamos ser realmente felizes quando nós estivermos vivendo a vontade de Deus. Porque mesmo que a nossa vontade, de alguma forma, possa ser realizadora, ela nunca será uma realização plena e completa, a não ser que nós estejamos vivendo e experimentando o desejo, a vontade de Deus na nossa vida. E viver a vontade de Deus sempre é um desafio de fé, porque a vontade de Deus vai além da nossa capacidade intelectual, humana, vai além das nossas possibilidades financeiras. Por que vai além? Porque o que temos que fazer é algo sobrenatural, é algo de uma grandeza que humanamente nem conseguimos mensurar. Então, por isso ela sempre será desafiadora. Eu lembro que quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral, eu fiz como Moisés, eu fiz como Isaías. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu não tenho capacidade. Quando eu olho para os desafios do ministério diários e a demanda do ministério, eu chego para Deus e digo: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu não tenho capacidade. Quando chegam até nós as necessidades da obra, seja local, seja da obra missionária, eu digo para Deus: quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para corresponder com toda essa necessidade, com todo esse clamor? Quem somos nós? Então a obra de Deus sempre vai envolver a fé, é um desafio de fé. Quando a gente pensa assim, sobretudo no nosso programa de missões, de Promessa de Fé é um programa onde reflete um entendimento que nós temos, não é? Eu creio que nós contribuímos aqui para o sustento da obra local e nós contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas também nós entendemos que a obra de Deus vai além dessas quatro paredes e ela deve se estender ao nosso Brasil e ao mundo. E Promessa de Fé é esse entendimento que temos que realizar além das nossas fronteiras o chamado de Deus através dos missionários, do nosso apoio aos missionários que estão servindo o Senhor nesses lugares aonde nós não podemos estar. Então, quem sou eu? Quem somos nós? Quando nós olhamos essas bandeiras que representam cada um dos estados do nosso Brasil, a estatística diz que nós somos cerca de 23% de cristãos no Brasil. O IBGE aponta, talvez hoje 25%, em torno disso. Mas isso é um dado muito, vamos dizer, que deve
chamar-nos a atenção. Se somos 25%, isso significa que 75% da nossa nação não é cristã. Então, esses estados que estão aqui representados, eles estão representando aqui 75% da nossa nação que não é cristã, que não tem conhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isto é uma verdade que deve, de alguma forma, nos incomodar. Porque nós estamos nessa nação. Nós fazemos parte desse país. Então, se estamos aqui, eu creio que essa responsabilidade não é dos americanos, amém? Tampouco dos japoneses, nem dos chineses, nem dos holandeses, nem dos portugueses. Eu creio que, primeiramente, essa responsabilidade é nossa. Houve um dia alguém que trouxe o Evangelho até nós e nós não tínhamos acesso a esse conhecimento, mas a partir do momento que ele aqui chegou e foi compartilhado, passou a ser nossa responsabilidade. Graças a Deus, porque ainda missionários de outros países chegam até nós e vêm nos ajudar nesse desafio, mas não podemos nos anular e não dizer que também é nossa responsabilidade, e principalmente nossa. Mas o grande desafio para mim a cada dia é, diante de toda essa necessidade, de que forma eu posso ajudar? São 75% de 200 milhões de habitantes. Quantos são? São, fazendo a conta, 175 milhões de habitantes do nosso Brasil que não são salvos. Nós estamos falando de 175 milhões. Não, isso, 150 milhões. Deixa eu fazer a conta. 200 milhões menos 25 dá 50, é 150 milhões. 150 milhões de brasileiros que ainda não são salvos. E trazendo isso para mais perto de nós, quantos dos nossos familiares fazem parte dessa estatística? Irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, tios, tias, avós, avós, primos, primas. Talvez quando nós falamos 150 milhões, dá a entender aquela coisa lá na Paraíba, lá no Manaus, lá no sul, no Rio Grande do Sul, no Chuí, né, no Iapoque. Não, mas dessa estatística tem muitas pessoas que estão muito perto de nós, são nossos parentes. E nós bem sabemos que se eles não conhecem o Evangelho, eles estão indo para o inferno. E quando a gente pensa no inferno, eu creio que é um lugar que, como diz outro, eu não desejaria nem para o meu pior inimigo. E Deus deseja a salvação. Mas o que eu posso fazer? Eu sei falar de estatística e de número, é muito fácil, mas a gente tem que sair um pouquinho dessa questão de meramente... Eu falo assim, se você digitar lá na internet sobre a necessidade de missões no mundo, vai aparecer um monte de dados na Ásia, na África, na Oceania, na Europa e etc, etc. Ok, tudo bem. Mas a gente tem que levar isso para o campo da atitude. É como eu digo, todos nós temos em comum uma visão, nós temos que orar pelo nosso Brasil. Mas oração sem ação não muda nada. Você pode dobrar os joelhos, Deus, salva a nossa nação, tem misericórdia da nossa nação. Mas se não pregar o Evangelho, a fé vem pelo ouvir. A oração é o momento que nós pedimos o poder para falar, porque é no falar que as pessoas ouvem e têm a oportunidade de decidir. Então nós temos parentes que não são cristãos, e eles só vão aceitar Jesus se ouvirem do Evangelho. E nós somos as pessoas próximas a eles. Eles podem ouvir por nós e devemos fazer isso. Então, Jesus certamente, irmãos, é um exemplo para mim, não é? de um homem que durante cerca de 3 anos fez o que muitos de nós não vai fazer durante 70 anos de existência. E eu não leio Jesus no sentido trabalhando meia-noite nem 2 horas da manhã. Eu vejo Jesus como uma pessoa comum,
andando, comendo, dormindo, trabalhando, e ele fez uma obra e motivou outros a fazer. Mas é interessante que Jesus não fez sozinho. Antes de começar o seu ministério, ele já convocou 12. Ele falou, olha, vamos fazer a obra e eu quero que vocês venham comigo. E não só o vir comigo, aprendam comigo, mas vir comigo e participe dessa obra. Chegou o momento que ele enviou dos 12, de 2 em 2, a pregar o evangelho. Falou, venham comigo e vamos fazer essa obra. E apesar de ser Jesus, ele não estava sozinho. O Pai estava em comunhão com ele, o Espírito Santo em comunhão com ele. E é interessante quando nós olhamos para todo esse universo de pessoas que participaram do ministério de Jesus Cristo, nós percebemos a importância da participação de cada um. Não podemos deixar de reconhecer a importância do menino que cedeu os seus peixinhos e os seus pães para que Jesus pudesse ali multiplicar o pão e o peixe e servir aquela multidão. Não podemos esquecer, quando nós olhamos na história de Jesus, até a jumenta que contribuiu para a sua chegada e quando ele adentrou a Jerusalém, como também depois da sua morte, aquele que doou a ele um túmulo. Ou seja, nós vemos que houveram grandes demandas e necessidades e pessoas foram úteis e serviram o Senhor. E é interessante que todas elas serviram o Senhor com o quê? Com aquilo que elas tinham. Eu lembro de uma pessoa, certa vez, que eu soube que ela havia pegado um dinheiro emprestado, porque ela havia sido ensinada por determinada religião, que ela deveria contribuir na igreja com aquilo, não com aquilo que ela tinha, mas com aquilo que ela desejava ter. Então ela pegava emprestado para somar aquilo que ela tinha, para investir na obra de Deus, na expectativa que então Deus iria dar a ela o coeficiente daquilo que ela estava contribuindo. Não, nunca houve isso. As pessoas que serviram ao Senhor, serviram com aquilo que eles tinham. A Bíblia narra muitas histórias de pessoas que contribuíram com a obra missionária. E dentre elas, eu gostaria de destacar a de Maria Madalena, que muito nos ensina como nós podemos ser úteis e podemos servir o Senhor nessa obra. E esse texto de Marcos capítulo 14, versículo 8, fala de Maria Madalena. E se você estuda a história de Maria Madalena, quem era essa senhora? Uma senhora que veio do lado negro da vida, uma pessoa totalmente desqualificada dentro daquilo que nós entendemos qualificações para servir o Senhor. Mas ela nos ensina uma coisa muito interessante. Contribuir com missões é agir de acordo com a sua possibilidade. Observe o verso 8, e eu quero chamar a sua atenção novamente. Esta fez o que podia. Quando nós pensamos nesses desafios, 150 milhões de habitantes, quando nós pensamos em cada missionário que aqui chega e diz, olha, eu estou indo para lá, estou precisando que vocês me apoiem, me ajudem com orações, com contribuição. Quando eu penso tudo isso, às vezes nós ficamos assim, eu não posso fazer muito, mas às vezes nós não podemos fazer muito e não fazemos nada. Quando eu penso na obra missionária, no desafio, como nós temos aqui o programa de promessa de fé, ele deve ser fruto de uma conscientização. Não, eu devo investir na obra local, eu quero que essa igreja mantenha suas portas abertas, eu quero que o meu filho seja ensinado na escola dominical, eu quero que os jovens aqui sejam instruídos na palavra, eu quero que pessoas cheguem aqui do nosso bairro, conheçam Jesus Cristo, mas também eu penso que nós devemos ir além de Moema, nós devemos ir em outros estados, nós devemos ir em outros países, nós devemos levar o evangelho de Jesus Cristo, porque a ordem de Jesus Cristo é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, de uma forma prática, nós deveríamos pensar, o que eu posso? No que eu posso contribuir com a obra? O que eu posso fazer para que 150 milhões de habitantes do nosso Brasil possam conhecer Jesus Cristo?
O que eu posso fazer para que a janela 1040, um lugar onde existe o menor índice de cristãos no planeta, o que eu posso fazer para que nós temos missionários lá, um missionário na Índia, o que eu posso fazer para que a palavra de Deus possa ser ali pregada? O que eu posso fazer por essa igreja local? O que eu posso fazer também para que uma pessoa, pelo menos aquela pessoa que eu posso passar durante a semana e ter contato com ele, o que eu posso fazer para que ela entenda sobre Jesus Cristo? Então, quando nós pensamos em todos esses desafios, o que Deus quer que você pense nessa noite é: o que você pode fazer? Saber que somos 150, que existe 150 milhões de pessoas no nosso Brasil sem Cristo, esse fato você já sabe. Agora, o próximo passo: o que você pode fazer para que isso mude? Eu sei que é comum, quando nós somos desafiados, procuramos agir buscando a grandeza diante dos olhos dos homens. Deus não quer que a gente pense nisso. Onde você compare o que você está fazendo com aquilo que outros estão fazendo. Às vezes nós somos assim: olha, eu não sou como um pastor que tem essa habilidade da oratória, ele sabe falar. Eu não sou como o irmão lá da igreja, o irmão Peter, que tem facilidade com isso, o irmão Pedro, que é assim. Eu não sou como eles. A obra de Deus não exige que você faça do meu jeito, tampouco do jeito do irmão Peter, tampouco do jeito do irmão Pedro, do seu jeito. Com aquilo que você tem, com as habilidades que você tem. Meu pai me foi um grande motivador. E ao julgar pela sua intelectualidade, pela sua capacidade física, ele seria certamente uma pessoa totalmente desqualificada. Mas para mim foi um exemplo de grande ganhador de almas. E sabe aonde ele começou a ganhar almas? Na sua família. Ele não começou a ganhar almas lá no Japão. Ele começou a pregar para os seus familiares. Quantas vezes eu estava na casa da minha avó católica, eu não gosto muito de falar de nome de religião, mas vou falar só como dizer, e o Papa estava lá na parede pregado, e ele debaixo da fotografia do Papa pregando para os meus avós sobre Jesus Cristo. Olha, eu estou aqui te visitando, nós íamos de férias para lá, aproveitando, vamos fazer um culto. E na hora de fazer o culto, ele pregava o Evangelho. Olha, pelo menos uns 60% dos familiares se converteram. Então, se hoje nós temos 25% de cristãos, ele contribuiu para que esse número pudesse chegar até ali. Não importa o que os outros estão fazendo, não importa, importa que você creia que você pode fazer alguma coisa. E quando nós pensamos na salvação de almas, ela não acontece por causa do meu diploma de faculdade, ela não acontece por causa da minha experiência de ministério, ela acontece por causa do poder de Deus, agindo através da minha vida, colocando as palavras na minha boca, tornando estas palavras inteligíveis e compreensíveis aos ouvidos daquele que está recebendo. É Deus, é somente Deus. Marcos capítulo 14, verso 3 diz que o que ela ofereceu a Jesus era um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. Certamente era algo que ela havia guardado, que havia economizado e para ela tinha muito valor. Eu creio que quando nós pensamos nas coisas de Deus, nós não devemos pensar naquilo. Eu falo que muitas vezes nós nos relacionamos com a obra de Deus e com... Às vezes nós usamos a questão financeira, mas é só um exemplo. Isso pode se aplicar de outra forma também, mas deixa eu te falar, às vezes nós nos envolvemos com a obra de Deus como nós nos envolvemos com os mendigos da rua. Quando o mendigo chega para você e diz assim: me dá um trocado, o que você faz? Você não pergunta para ele: o que você está precisando? Não, você não está interessado no que ele precisa. Talvez ele vai dizer: eu preciso de uma calça, eu preciso de uma comida, eu preciso... Você abre a sua carteira e tem lá uma nota de 100, não sei, uma nota de 50, talvez não tenha, uma nota de 20, uma nota de 10, uma nota de 5, uma nota de 2, uma moeda de 1, uma moeda de 50 centavos. Aí aquela pessoa que está dizendo: estou precisando de uma ajuda, você dá para ela o quê? 50 centavos. O menor valor. Aquilo que você diz: isso não vai me fazer falta. E às vezes nós nos relacionamos com Deus assim. O menor valor. Aquilo que não me faz falta.
Ou quando olhamos para o desafio, diz é tão grande, eu nem vou dar nada porque o que eu vou fazer é tão insignificante. É interessante. Em Marcos capítulo 12, versículo 43, olha o que a Bíblia diz. Volta um pouquinho para trás. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Como alguém pode fazer um ato de tamanha grandeza que foi reconhecido por Jesus Cristo? Houveram ali homens poderosos e certamente de uma forma ostentando o seu poder, puderam dizer, eu vou contribuir com isso. E Jesus olhou e disse, essa viúva fez mais do que todos estes, porque ela deu além daquilo que ela poderia dar. Como alguém pode fazer isso? É só alguém que entende que 150 milhões de pessoas não convertidas temos que fazer alguma coisa. Só alguém que olha para o mundo e vê nações inteiras que ainda não conhecem Jesus e entende, nós temos que fazer alguma coisa. E quando a visão é de urgência e de necessidade, o que você faz? Você não vai procurar 50 centavos, você vai procurar, olha, o que eu tenho é isso aqui, dá para ajudar de alguma forma a fazer alguma coisa? Em Atos capítulo 3, versículo 6, olha o que a Bíblia diz. A questão muitas vezes não é só de valor monetário. A Bíblia diz que existia um coxo que todos os dias estava na porta do templo. E eu não sei porque as pessoas... Eu falo assim, aqui na igreja, durante a semana, passa inúmeras pessoas e tocam a campainha. Olha, eu estou aqui... o que foi? Eu estou querendo cesta básica. Eu falo, aqui é a igreja. Mas eles entendem, né? Que nós somos servos de Deus e eles podem recorrer aos servos de Deus porque entendem que Deus pode ajudá-los. Mas esse era um caso. Mas olha o versículo 6. Naquele tempo os pastores eram pobres, eles não tinham dinheiro. Diferentemente de hoje. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. E Pedro aqui é o líder da igreja, é o Papa, o apóstolo, ele era realmente apóstolo. Mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É aquilo que nós falamos. Ela fez o que podia. E nós não só podemos fazer algo na área financeira, mas nós podemos fazer algo na área espiritual. Nós podemos ajudar pessoas orando por elas. Nós podemos ajudar pessoas mostrando a elas a verdade. Nós podemos ajudar as pessoas aconselhando a elas acerca do que elas podem fazer de suas vidas e quais as decisões que a Bíblia diz e propõe que elas tomem, que vai levá-las a uma vida abençoada. Mas, infelizmente, muitos de nós não têm muitos recursos financeiros para dar às pessoas, no sentido para ajudar nas necessidades financeiras da obra. Mas, infelizmente, muitos, além de não ter valores monetários, eles não têm comunhão com Deus ao ponto de poder dividir com essas pessoas o que de Deus elas têm. Isso é triste. Eu sei, nem todos nós vamos ter acesso a recursos e a recursos que sobeja, né? que sobra, vamos ter vidas regradas. Mas o que é triste é que, muitas vezes, quando pessoas precisam ouvir de Jesus Cristo como Salvador e nós não sabemos falar de Jesus Cristo. Quando pessoas dizem, olha, eu estou perdido, não faço do meu casamento, eu vou separar do meu marido e o cristão está lá, olha, eu também não posso dizer nada. Que triste. Que triste quando alguém fala assim, olha, eu estou com tantos problemas e eu preciso de uma oração. Ela fala, eu vou chamar meu pastor para orar por você. Que triste. Nem isso nós temos. Nem isso. Porque isso para ter precisa buscar, não é algo que não temos, nós precisamos buscar essa sabedoria para aconselhar, é Deus que dá esse poder para
para a oração, para Deus nos usar orando por pessoas, é Ele que dá, nós precisamos buscar. Mas até nisso, muitas vezes, nós precisamos orar. O que eu tenho para oferecer às pessoas? Irmãos, nós temos pessoas que estão escolhendo viver de forma errada. E elas estão diante dos nossos olhos. Dessa estatística estão parentes nossos, amigos nossos. O divórcio já não é a história do vizinho, o divórcio agora é dentro da nossa família. A questão do vício não é a história da estatística que é lá na televisão, ela faz parte da nossa família. E nós? E nós? Eu creio que não devemos comparar aquilo que estamos fazendo para a obra de Deus com aquilo que outros estão fazendo, mas analisar se aquilo que temos feito é o melhor que podemos fazer para Deus. Eu não quero saber quanto você faz, não importa. O importante é o que você faz é o melhor que você pode fazer. Quando você vai ajudar pessoas a conhecerem, a entenderem, a como viverem uma vida cristã de uma forma abençoada, quando você as aconselha, é o melhor que elas podem ter de você. Aquilo que nós estamos fazendo para a nossa igreja, para a obra missionária, é o melhor que nós podemos fazer. Não é aquilo que está sobejando, é aquilo que está sobrando, é aquilo que não tem valor para nós. Não, mas é aquilo que tem valor. Isso tem valor para mim. E porque tem valor para mim, eu quero compartilhar com o Senhor, eu quero dividir. E sobretudo quando nós pensamos no ministério. Eu creio que também fazer missão, no momento que os nossos irmãos chegam aqui para cantar, eles estão fazendo missão. Eles estão anunciando Jesus Cristo. Quando nós oramos, estamos fazendo missão. Orando publicamente, estamos falando de Jesus Cristo. Quando nós estamos dando uma aula na escola dominical, nós estamos fazendo missão, nós estamos falando de Jesus Cristo. Quando nós estamos recepcionando pessoas que chegam na igreja, nós estamos fazendo missão, nós estamos anunciando Jesus Cristo. Agora, é o melhor que nós podemos fazer. Porque aquilo que estamos fazendo, não estamos fazendo para as pessoas, nós sempre estamos fazendo para Deus. É para Deus, não é para mim. É para Deus. É o melhor para Ele, porque a obra é dele, o reino é dele, não é meu, é dele, é para Deus. Eu sempre fico pensando e me cobrando. Às vezes é uma autocrítica que eu faço de mim mesmo, né? O quanto eu invisto em mim, o quanto eu invisto nas outras pessoas. Eu tenho descoberto, não que eu não devo investir em mim, eu creio que Deus nos dá graça para isso, mas eu penso que é vergonhoso, muitas vezes, a forma como eu lido com aquilo que Deus quer fazer por outras pessoas através de mim, e às vezes eu me vejo muito egoísta, pensando só em mim mesmo. Ela agiu, irmãos, buscando agradar ao Senhor. Quando ela fez o que ela podia fazer, ela fez pensando nisso, o que eu posso fazer para que Ele goste, Ele aprove. Eu penso que esse é o sentimento, a minha oferta, o meu ministério, eu quero fazer de uma forma que Ele goste. Ele aceite, ele veja nesse ato a manifestação do meu amor por Ele, irmãos, porque falar que a gente ama a Deus é fácil, mas praticar esse amor é o grande desafio. A pergunta é, você ama a Deus? Você vai dizer, lógico, eu amo Deus. Então vende tudo que você tem e segue Ele. Opa, vamos exagerar. Nós temos que deixar um pouquinho o amor poético e pensarmos no amor prático. Eu quero demonstrar verdadeiro amor ao Senhor. Normalmente, quando nós nos envolvemos com a obra de Deus de alguma forma, damos aquilo que se identifica com o nosso gosto. E nós temos que pensar, não é o que eu estou achando daquilo que eu estou fazendo, é o que Deus está achando do que eu estou fazendo. Porque o juízo não é meu, mas o juízo é dele. O que ele está pensando? Ou seja, a forma como eu relaciono com os meus familiares e o meu compromisso de falar de Cristo para eles, o que ele está achando? A forma como eu tenho buscado e me alimentado
para estar pronto a dizer àqueles que não conhecem Deus e dizer a eles a razão da minha esperança. O que Deus está achando do meu comprometimento com Ele? Aquela mulher procurou agradar a Deus e ela fez aquilo que ela podia fazer e que ela entendia que de alguma forma Deus poderia gostar disso. É importante, irmãos, quando nós lemos lá Marcos capítulo 14, verso 6, e eu vou encerrar, nós temos um mês inteiro para pensar sobre isso. Volta lá para Marcos 14, 6. Diz assim, Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais, ela me fez boa obra. Porque, às vezes, talvez nós estamos preocupados que as pessoas estão pensando de nós. Ah, pastor, eu não vou orar não, porque as pessoas, eles vão dar risada da minha oração. Não se preocupe que as pessoas pensam da sua oração, se preocupe com o que Deus está pensando dela. Ah, eu não sei falar direito, vou passar vergonha, não se preocupe não, que as pessoas julgam que é oratória, boa oratória, é aquela que o Espírito Santo usa para converter a pessoa acerca da necessidade que ele tem de Jesus. Porque se as palavras são bonitas, mas não produzem salvação, elas só são bonitas, mas se elas não forem tão bonitas, mas elas produzirem entendimento e salvação, que palavras bonitas foram ditas. É interessante que quando nós olhamos para o perfil dos discípulos que Deus os elegeu para o seguirem e se unirem a Ele no ministério, irmãos, currículo dele, nenhum deles você gostaria de contratar em sua empresa. Esse eu não quero, desqualificado. Quem é esse aí? Esse é pescador. Que ele sabe ler? Mal sabe ler, mal sabe escrever. Não, esse aí não serve. Tem muitas igrejas hoje que a pessoa, para se candidatar a pastor, ele tem que ter mestrado. Se não tiver mestrado, não pode ser pastor. Porque as pessoas querem se deliciar com oratória. As pessoas não querem entender qual é a vontade de Deus, elas querem apreciar a boa fala. E como é difícil para nós, às vezes, até desenvolvermos pessoas na palavra, né? Porque a pessoa diz, olha, eu gosto de ouvir o pastor Marcos falar. Não importa quem vai falar, o importante é a verdade que será dita, e se for verdade o que ele disse, amém. É isso que é importante, amém? É verdade. Então, irmãos, observa. Nosso objetivo é sermos agradáveis a Deus. E eu tenho certeza que quando nós queremos agradar a Deus, nós vamos ser uma bênção para as pessoas, porque agradar a Deus é fazer boas coisas, boas obras. Nem sempre o que fazemos é agradável ao homem, mas deve ser agradável a Deus. Não importa o que as pessoas estão pensando, o importante é o que Deus pensa. Mas se você faz aquilo que agrada o Senhor, as pessoas talvez vão ser como aquelas pessoas, lá. Olha o que ela está fazendo, desperdiçando. O salmista procurou em sua meditação algo que viesse a agradar a Deus. Olha o Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, em 5 minutos, irmãos, e nós estamos indo para casa, tá bom? Salmo 116, versículo 12. Viu lá? Abriu lá? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Davi estava dizendo assim, quando eu olho para aquilo que Deus fez na minha vida, Ele me livrou do inferno, Ele me deu consolo, me deu paz. O que eu poderia dar ao Senhor em gratidão a tudo isso que Ele fez por mim? Eu falo assim, quando o nosso espírito é de gratidão, e a gratidão que se manifesta diante da grandeza da obra que Deus realizou em nosso favor, irmãos, eu penso assim, qualquer sacrifício seria muito pequeno, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Interessante que lá em 1 Samuel 15, 22, Saul tinha uma visão errada do que agradava o Senhor. Nós não podemos tê-la também. Saul achava que Deus estava
ele gostava muito era de ritualismo, de religiosidade, de cerimonialismo. Às vezes, nós desenvolvemos dentro do nosso cristianismo uma expectativa, uma apreciação a show, a cerimonial, a ritualismo, a religiosidade. Irmãos, Samuel estava dizendo, sabe o que é importante? É fazer com que as pessoas obedeçam ao Senhor, sigam o seu caminho, obedeçam a sua vontade, sua palavra. É isso que importa. Irmãos, o resultado maior que a igreja deseja, o ministério da igreja deseja, é que quando você sai daqui para a sua casa, você sai daqui disposto a obedecer mais o Senhor. É isso. Talvez não é questão, nós queremos que o hino seja bem cantado, mas sabe, bem cantado? Bem cantado é você entenda claramente a mensagem que está sendo transmitida através do hino cantado, e essa mensagem transmitida através do hino cantado leva você a repensar sua vida, leva você a se arrepender de coisas erradas, de forma errada, de servir ao Senhor, e saia disposto aqui a viver mais próximo do Senhor e da sua vontade. Esse é o objetivo. É isso que Samuel disse a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Se todo o nosso ritualismo não nos leva a uma vida de obediência maior, temos que rever nosso ritualismo. Se ao sairmos daqui não saímos dispostos a sermos melhores cristãos, a servirmos melhor o nosso Deus, nós temos que rever as expectativas que criamos quando vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, devemos agir diante de Deus de uma forma, procurarmos agradá-lo e procurando verificar se o louvor, a oferta, as nossas vidas, o que temos feito, está agradando a Deus, ou simplesmente temos procurado fazer aquilo que é agradável aos nossos olhos. É interessante, o pastor Washington, nosso amigo, eu já contei sobre isso, ele foi convidado para pastorear uma igreja de 450 membros lá. E ele estava trabalhando em Paraisópolis, está ainda. Ele falou, eu vou para lá, mas eu vou começar a convidar alguém que possa assumir o trabalho aqui na favela de Paraisópolis. Depois de mais de um ano procurando alguém que pudesse substituí-lo lá na favela de Paraisópolis, sabe quantas pessoas ele conseguiu? Ninguém. Ninguém queria ir para lá. Eu queria se colocar aqui só começar a dizer, ó, estamos precisando de um pastor para a Templo Batista em Indianópolis, sabe? Quantas pessoas não precisaria muito tempo para achar candidatos. Porque muitas vezes nós estamos buscando aquilo que nos agrada, quando deveríamos buscar aquilo que agrada o Senhor. Por isso, Hudson Taylor foi para a China, um lugar que não tinha ainda ninguém cristão. E ao invés de ele ter o apoio da igreja, ele era até discriminado pela igreja. Veja a história dele, você vai perceber uma coisa muito bonita. Alguém que realmente amava o Senhor. E estava fazendo não o que as pessoas achavam que era bonito fazer, mas estava fazendo o que Deus achava que era bonito ser feito. O que você está fazendo para Deus? Para o ministério de Deus? Para missões? Agrada ao Senhor? Se o que você está fazendo é o melhor que você pode fazer, pode ter certeza, agrada ao Senhor. Vamos orar. Pai, esse é um mês de grandes desafios para nós. É um momento onde precisamos rever nossa visão de cristianismo, onde nós precisamos realinhar nossa conduta cristã ao propósito que o Senhor tem através de nossas vidas. E a nossa oração nesta noite é que realmente nós tenhamos corações abertos para dizer, Deus, mostra-nos qual é a sua vontade para a minha vida. Qual é a sua vontade através da minha vida. Eu quero crer, Senhor, que a seara é grande, os obreiros são poucos, e por que não? A vontade do Senhor para pessoas que estão aqui, sejam que elas sejam missionários, pastores, evangelistas. Mas se não for esse o chamado, certamente o chamado é comum a nós.
O desejo do Senhor é que as pessoas que cruzam o nosso caminho, que estão diante de nós, venham ouvir de Jesus através de nós. Pai, nos ajuda a entender claramente a proporção que o Senhor quer nos usar. Nos ajuda também a considerarmos tudo aquilo que o Senhor fez por nós e transformar nossas atitudes em atitudes não de ritualismo religioso, mas de gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude, Senhor, a não só olharmos ao nosso mundo e percebermos as formas erradas que eles têm escolhido de viverem, mas nos ajuda a olhar para eles com os mesmos olhares que Jesus, o teu Filho, os olhou, com olhar de compaixão. Nos ajuda a olhar para elas e dizer, eu preciso ajudá-las de alguma forma, para que elas possam ser libertas dessa forma de viver que vai destruí-las. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos por um avivamento espiritual, a começar por mim, Senhor. Me ajude. Meu coração está aberto diante do Senhor. Me faça entender a cada dia de que forma o Senhor pode e quer me usar. Que seja esta não só a minha oração, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.